Amigos, bem-vindos ao Decoder Talks, e hoje vamos colocar os pingos nos is. A tal narrativa do golpe, vendida ao público por Alexandre de Moraes como se fosse verdade revelada, desmorona quando confrontada com o voto minucioso do ministro Luiz Fux. Vou analisar o voto de forma clara e resumidamente, porém sem perder o fio da meada, e mesmo para você, que não é advogado ou familiarizado com o jargão jurídico, vai ficar fácil de entender por que não houve tentativa de golpe. Apesar de já ter passado alguns dias dos votos e condenação de Bolsonaro, este registro deve ser feito e deve ser de conhecimento de todos que tenham interesse na verdade, de forma que possa ficar fácil explicar para os mais incautos como o processo foi vilipendiado e distorcido, de forma que o julgamento não foi mais que um circo político sem tecnicismo, e a verbosidade do Alexandre de Moraes e seus comparsas não passou de alegorias e falácias facilmente desmontáveis à luz do direito. E aqui não se trata de opinião política ou torcida de arquibancada. Trata-se de direito, aquele que está escrito na Constituição e no Código Penal, não em manchetes ou discursos inflamados. O que o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, faz, com a calma de quem conhece o peso de cada palavra, é demolir, peça por peça, a acusação construída pelo relator, o Alexandre de Moraes. O criminoso internacional. É quase didático. Sem precisar de adjetivos, ele mostra como a acusação tropeça em conceitos básicos, desrespeita garantias fundamentais e, no fim das contas, erra na subsunção jurídica. Em bom português, chamaram de crime o que a lei não enquadra como crime e quiseram condenar com base em prova que simplesmente não existe. O voto de Fux começa lembrando a função do Supremo Tribunal Federal. Parece óbvio, mas não custa repetir. O STF não é palanque político, não é gabinete de governo, tampouco trincheira ideológica. O STF é o guardião da Constituição. Isso significa interpretar a lei com rigor, aplicar o princípio da legalidade e respeitar limites institucionais. A cada linha, Fux reitera que juiz não pode decidir guiado por paixões, nem pelo clamor popular, muito menos por desejos pessoais de condenação. E aqui entra um detalhe que muitos preferem ignorar. A Constituição não é cláusula de conveniência, que se aplica quando interessa e se dobra quando incomoda. Ela vale para todos, inclusive para quem é acusado de crimes que o noticiário insiste em chamar de golpe de Estado. O próprio Fux relembra que no processo penal não existe espaço para invenção, ou os fatos se encaixam perfeitamente na lei, como uma luva na mão, ou não se encaixam, e aí não há crime. Ponto final. Essa é a essência do voto. Rigor técnico contra a elasticidade interpretativa. Garantismo jurídico contra a perseguição travestida de processo. É com esse pano de fundo que ele desmonta, um a um, os pilares da acusação sustentada por Alexandre de Moraes. Aqui começa a implosão da farsa. Alexandre de Moraes tenta sustentar que o Supremo seria competente para julgar todos os réus, mesmo aqueles sem foro por prerrogativa de função, e que, para agilizar, bastaria deslocar o processo para uma turma, reduzindo o colegiado. Parece detalhe processual? Pois é justamente nesse detalhe que mora a violação mais escandalosa ao princípio do juiz natural. O voto de Fux é cristalino. A competência originária do Supremo é excepcionalíssima. Está no artigo 102 da Constituição, preto no branco. E a regra consolidada até então era simples. Se o réu perde o cargo, perde junto o foro. O processo desce. Simples, lógico, constitucional. Mas, de repente, inventaram uma tese recentíssima, convenientemente moldada para manter a ação no Supremo, mesmo anos depois dos fatos. Isso não é hermenêutica, é gambiarra jurídica. E não para por aí. Fux vai além e mostra o absurdo seguinte. Mesmo que se aceitasse a ideia de julgar os réus como se presidente fosse, a competência seria do plenário do Supremo, jamais de uma turma. Reduzir o julgamento a apenas parte da corte significa silenciar ministros, amputar vozes, concentrar poder, um escândalo institucional. Em outras palavras, quando se trata de um processo dessa magnitude, esconder o caso numa turma é como fazer julgamento secreto dentro do próprio Supremo. Conclusão de Fux? Nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados. E aqui está o ponto. Não é questão de opinião ou de narrativa, é direito líquido e certo.
É a Constituição falando mais alto. Se o julgamento começa em fórum incompetente, todo o processo está maculado desde o início. Se tem algo que separa um julgamento sério de um tribunal de exceção, é o respeito à ampla defesa. E aqui, de novo, a acusação escorregou para a ilegalidade mais grotesca. Alexandre de Moraes sustentou que a defesa teve acesso a todo o material probatório. Parece bonito no papel, mas na prática, o que houve foi um verdadeiro atentado ao contraditório. Fux expõe a fraude. Foram despejados nada menos que 70 terabytes de dados em cima da defesa. E não foi com organização, não foi com tempo hábil, não foi com clareza. Foi o famoso document dumping, ou, na tradução livre, jogar um tsunami de informações desordenadas em cima do advogado para fingir transparência, mas inviabilizar qualquer análise real. Pastas sem nome, arquivos sem índice, ausência de catalogação mínima, até o próprio ministro confessou a dificuldade para navegar nesse caos. Imagine, então, o réu que depende disso para se defender. Isso não é dar acesso à prova. Isso é um jogo sujo, uma encenação para cumprir formalidade, violando a essência da garantia. O Supremo já consolidou o entendimento sobre isso na súmula vinculante número 14, que assegura ao advogado acesso pleno e organizado aos elementos de prova. A doutrina é clara. A defesa não pode ser surpreendida por montanhas de dados ilegíveis, ainda mais em cima da hora. Tribunais pelo Brasil já absolveram réus em casos análogos, justamente porque essa prática mata o contraditório na raiz. Fux foi direto. Esse procedimento leva à nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Não é falha processual menor, é vício insanável. E aqui o contraste é gritante. Enquanto Moraes finge que tudo correu dentro da legalidade, Fux lembra que um processo criminal não pode ser uma corrida de obstáculos montada para sabotar a defesa. Em suma, quando o Estado se vale de truques processuais para enterrar o direito de defesa sob 70 terabytes de entulho, não estamos diante de justiça. Estamos diante de um linchamento jurídico digitalizado. Agora entramos no coração da farsa. A acusação tentou enquadrar condutas políticas, reuniões e discursos em tipos penais que simplesmente não cabem. E é nesse ponto que Fux mostra por que se estuda direito penal logo no primeiro ano de faculdade. Porque sem tipicidade não existe crime. Organização criminosa. A narrativa da acusação é de que os réus integraram uma organização criminosa, voltada a um golpe de Estado. Parece forte no jornal, mas cai no primeiro teste jurídico. O tipo penal de organização criminosa exige estabilidade, permanência e a prática de crimes indeterminados. Não é grupo formado para cometer um fato específico. Se pessoas se juntam para praticar delitos determinados e delimitados no tempo, isso se chama concurso de pessoas, não organização criminosa. E mais, a lei exige que os crimes visados tenham pena máxima superior a 4 anos. A denúncia não conseguiu narrar isso de forma minimamente consistente. Pior, tentou aumentar a pena alegando o uso de armas de fogo sem comprovar a efetiva utilização, confundindo porte legítimo com uso concreto. Fux desarma o truque e conclui: não há como subsumir os fatos ao tipo penal. Resultado: improcedência da acusação para todos os réus, incluindo Mauro Cid e Almir Garnier. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Aqui, a acusação quis dar salto mortal sem rede. Fux aplica o princípio da consunção. Se há um crime meio e um crime fim, pune-se apenas o mais grave. Ou seja, golpe de Estado e abolição violenta não podem ser acumulados. E vai além. O artigo 359-L exige que a conduta vise a supressão material de todos os elementos do Estado Democrático de Direito. Não basta um discurso duro, não basta reunião de apoiadores, não basta tramar em abstrato. É preciso ato executório imediato, capaz de colocar em risco real a separação de poderes, a alternância no poder, as liberdades fundamentais. Fux diferencia com precisão. Cogitação não é crime. Ato preparatório não é crime. Só há crime quando há ato executório imediatamente anterior à consumação. Tramas golpistas, seguidas de busca de cúmplices, permanecem no campo do impunível. E vem o ponto mais explosivo. Em relação a Jair Bolsonaro, Fux lembra que o tipo penal de golpe de Estado pressupõe depor um governo legitimamente constituído, mas ele era o próprio mandatário.
Inventar um autogolpe, por analogia, é rasgar a legalidade penal em Malan Partem e criar um precedente monstruoso. Além disso, o próprio Código Penal, no artigo 359-T, blinda a manifestação crítica contra os poderes constitucionais, excluindo-a do âmbito penal. O veto presidencial, a tentativa de criminalizar fake news eleitorais, também confirma: não se pune discurso político. Fux crava: entrevistas, declarações ácidas, petições ao judiciário contestando eleições. Tudo isso está fora do alcance do direito penal. Dano qualificado e dano a bem tombado. Por fim, o argumento de que os réus teriam concorrido para a destruição de patrimônio público em 8 de janeiro de 2023 cai diante do princípio da subsidiariedade. Se o dano seria meio para crimes mais graves, ele é absorvido. Não cabe punir duas vezes e mais. Não se pode aplicar responsabilidade objetiva ou solidária em matéria penal. É preciso dolo específico e conduta individualizada. Fux aponta a ausência de qualquer prova de que Mauro Cid ou Almir Garnier tenham ordenado, determinado ou sequer incentivado a depredação. A acusação aqui é puro chute sem lastro probatório. O que temos até aqui? Um festival de erros de tipificação, um atropelo ao princípio da legalidade, uma tentativa de esticar tipos penais até onde a lei não permite. O voto de Fux lembra que direito penal não é borracha elástica que se molda à conveniência do julgador. É limite, é garantia. Agora entramos no coração da farsa. A acusação tentou enquadrar condutas políticas, reuniões e discursos em tipos penais que simplesmente não cabem. E é nesse ponto que Fux mostra por que se estuda direito penal logo no primeiro ano de faculdade, porque sem tipicidade não existe crime. Organização criminosa. A narrativa da acusação é de que os réus integraram uma organização criminosa, voltada a um golpe de Estado. Parece forte no jornal, mas cai no primeiro teste jurídico. O tipo penal de organização criminosa exige estabilidade, permanência e a prática de crimes indeterminados. Não é grupo formado para cometer um fato específico. Se pessoas se juntam para praticar delitos determinados e delimitados no tempo, isso se chama concurso de pessoas, não organização criminosa. E mais, a lei exige que os crimes visados tenham pena máxima superior a 4 anos. A denúncia não conseguiu narrar isso de forma minimamente consistente. Pior, tentou aumentar a pena alegando o uso de armas de fogo sem comprovar a efetiva utilização, confundindo porte legítimo com uso concreto. Fux desarma o truque e conclui: não há como subsumir os fatos ao tipo penal. Resultado: improcedência da acusação para todos os réus, incluindo Mauro Cid e Almir Garnier. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Aqui, a acusação quis dar salto mortal sem rede. Fux aplica o princípio da consunção. Se há um crime meio e um crime fim, pune-se apenas o mais grave. Ou seja, golpe de Estado e abolição violenta não podem ser acumulados. E vai além. O artigo 359 L exige que a conduta vise a supressão material de todos os elementos do Estado Democrático de Direito. Não basta um discurso duro, não basta reunião de apoiadores, não basta tramar em abstrato. É preciso ato executório imediato, capaz de colocar em risco real a separação de poderes, a alternância no poder, as liberdades fundamentais. Fux diferencia com precisão. Cogitação não é crime. Ato preparatório não é crime. Só há crime quando há ato executório, imediatamente anterior à consumação. Tramas golpistas, seguidas de busca de cúmplices, permanecem no campo do impunível. E vem o ponto mais explosivo. Em relação a Jair Bolsonaro, Fux lembra que o tipo penal de golpe de Estado pressupõe depor um governo legitimamente constituído. Mas ele era o próprio mandatário. Inventar um autogolpe, por analogia, é rasgar a legalidade penal em Malan Partem e criar um precedente monstruoso. Além disso, o próprio Código Penal, no artigo 359-T, blinda a manifestação crítica contra os poderes constitucionais, excluindo-a do âmbito penal. O veto presidencial, a tentativa de criminalizar fake news eleitorais, também confirma: não se pune discurso político. Fux crava: entrevistas, declarações ácidas, petições ao judiciário, contestando eleições, tudo isso está fora do alcance do direito penal. Dano qualificado e dano a bem tombado. Por fim, o argumento de que os réus teriam concorrido para a destruição de patrimônio público em 8 de janeiro de 2023 cai diante do princípio da subsidiariedade.
Se o dano seria meio para crimes mais graves, ele é absorvido. Não cabe punir duas vezes. E mais, não se pode aplicar responsabilidade objetiva ou solidária em matéria penal. É preciso dolo específico e conduta individualizada. Fuchs aponta a ausência de qualquer prova de que Mauro Cid ou Almir Garnier tenham ordenado, determinado ou sequer incentivado a depredação. A acusação aqui é puro chute sem lastro probatório. O que temos até aqui? Um festival de erros de tipificação, um atropelo ao princípio da legalidade, uma tentativa de esticar tipos penais até onde a lei não permite. O voto de Fuchs lembra que direito penal não é borracha elástica que se molda à conveniência do julgador. É limite, é garantia. E nesse mesmo sentido, quando observamos as narrativas que se impõem ao nosso cotidiano, percebemos como elas já não se apresentam como simples relatos factuais, mas como construções meticulosamente elaboradas para gerar efeito psicológico. Não se trata mais de informar, mas de enquadrar, de sugerir ao público não apenas o que deve pensar, mas, sobretudo, o que deve sentir. A engenharia da percepção substitui a busca pela verdade, e a sensação de que vivemos em um cenário controlado se torna cada vez mais evidente. Esse controle não é algo recente. Ele se manifesta em diferentes momentos da história com roupagens distintas, mas sempre voltado para moldar consciências e domesticar o imaginário coletivo. Quando os impérios antigos construíam seus mitos de fundação, ou quando a Igreja medieval estabelecia a narrativa oficial da fé e da salvação, já se tratava do mesmo mecanismo: centralizar o discurso, uniformizar a visão de mundo e garantir que a população permanecesse dentro dos limites do aceitável. O que muda, nos dias de hoje, é a sofisticação técnica. O império da informação não precisa mais da força bruta para silenciar dissidências. Basta a overdose de conteúdos, a banalização do absurdo e a constante inversão de significados para que a realidade se torne maleável. É nesse ponto que o termo venezuelização assume um caráter paradigmático. Não estamos falando apenas de uma condição política específica de um país vizinho, mas de um modelo de degradação institucional que pode ser replicado em qualquer sociedade. A fórmula é conhecida: captura das instituições, aparelhamento do sistema de justiça, intimidação dos opositores, manipulação econômica e, sobretudo, a manutenção de um discurso que inverte papéis. Perseguidores se apresentam como vítimas, corruptos como salvadores, censores como defensores da liberdade. No Brasil, a inquietante constatação é que muitos desses elementos já estão presentes. O ativismo judicial, a seletividade na aplicação das leis, o silêncio estratégico diante de escândalos sistêmicos e a criminalização da divergência revelam um Estado que se afasta de sua função republicana e se aproxima perigosamente da lógica de regimes autoritários. A diferença, e talvez a gravidade maior, é que esse processo se dá sob a fachada democrática, como se fosse possível manter as aparências enquanto se destrói a essência. Mas, mais do que denunciar os sintomas, é preciso compreender a raiz filosófica dessa crise. Toda vez que uma sociedade abdica de seus valores fundantes em troca de promessas de estabilidade imediata, abre-se espaço para a tirania. E a tirania, seja ela declarada ou disfarçada, não se mantém pela força apenas, mas pelo convencimento. O inimigo maior da liberdade não é o opressor externo, mas a apatia interna, a disposição de aceitar a mentira confortável no lugar da verdade incômoda. Se olharmos para a história, veremos que impérios ruíram, não apenas pela invasão de bárbaros ou pela pressão econômica, mas pelo colapso interno de seus próprios princípios. Roma não caiu de um dia para o outro. Antes de ser invadida, já estava corroída por dentro, incapaz de sustentar a virtude cívica que havia sido sua base. Do mesmo modo, a modernidade ocidental, que se construiu sobre ideais de liberdade, racionalidade e dignidade humana, encontra-se hoje ameaçada por uma erosão lenta e constante, alimentada pelo cinismo político e pela indiferença social. Eis o dilema do nosso tempo: ou reencontramos a capacidade de agir como sujeitos conscientes, reapropriando-nos da esfera pública, ou nos tornaremos espectadores passivos da derrocada civilizatória. Se há algo que a história ensina, é que regimes autoritários dependem, antes de mais nada, da passividade do povo. O Estado pode criar leis, tribunais e aparatos repressivos, mas a força real que sustenta ou derruba essas estruturas vem da ação consciente da coletividade. A cidadania não é um título de papel nem um registro eleitoral,
É prática constante, vigilância ativa e coragem moral. Em sociedades onde a população se acostuma a observar a injustiça sem reagir, o poder se torna absoluto por default. Aquele que se cala diante da arbitrariedade, ainda que não cometa crime direto, contribui para a perpetuação do abuso, e é aqui que se manifesta a diferença entre um Estado formalmente democrático e um Estado de aparência democrática. No primeiro, os cidadãos exercem e fiscalizam seus direitos. No segundo, eles apenas assistem ao espetáculo da manipulação. Fuchs, em seu voto, lembra essa lógica de modo indireto, ao enfatizar a necessidade de garantia de contraditório, ampla defesa e respeito à legalidade. Cada vício processual, cada excesso cometido pelo julgador não é apenas uma falha institucional, é um alerta para a sociedade. Sem vigilância ativa, qualquer aparato judicial pode ser transformado em instrumento de perseguição política. A resistência civil, portanto, não é mero gesto simbólico, é prática concreta, é questionar narrativas, exigir transparência, organizar-se coletivamente e proteger direitos fundamentais. É criar mecanismos de controle sobre quem governa, judicializa ou interpreta a lei. E aqui reside a grande ironia. Quanto mais se busca criminalizar o cidadão ou opositores políticos, mais evidente fica que o verdadeiro poder não está no tribunal ou na caneta do legislador, mas na consciência crítica da sociedade. Nesse contexto, os exemplos históricos não faltam. Revoluções, movimentos de independência, lutas por direitos civis e resistências contra tiranias sempre nasceram da ação coletiva e do engajamento de indivíduos dispostos a defender princípios maiores. O que muda é apenas a forma da opressão. Se antes eram exércitos e censura explícita, hoje é manipulação midiática, judicialização da política e seletividade das leis. A essência, no entanto, permanece. Sem cidadãos vigilantes, a liberdade se esvai. Portanto, o papel do cidadão não é passivo nem neutro. É o último baluarte contra o arbítrio institucionalizado. Defender direitos, questionar decisões arbitrárias e exigir que a lei seja aplicada de forma imparcial não é radicalismo. É cumprimento do contrato social que funda a própria República. Chegamos ao ponto crucial. O que Fuchs deixa claro em seu voto é que a narrativa de Alexandre de Moraes, a tal história do golpe articulado, não resiste a um exame jurídico sério. Não é questão de debate político, nem de preferência ideológica. Trata-se de jurisprudência, Constituição e Código Penal. Cada peça dessa acusação desmorona diante da legalidade estrita. Incompetência absoluta, cerceamento da defesa, ausência de tipicidade, falta de provas e dolo inexistente. Em termos práticos, isso significa que tentar criminalizar discursos, atos preparatórios ou cogitações políticas é fazer malabarismo com a lei, atropelar garantias fundamentais e criar precedentes gravíssimos para a cidadania. Fuchs lembra, de maneira indireta mas contundente, que a lei não se curva à conveniência do julgador ou à pressão midiática. Ela protege os réus, sim, mas protege a sociedade inteira ao impedir que o arbítrio institucionalizado se disfarce de processo penal. E é exatamente aqui que se conecta a dimensão civilizacional. A fragilidade da acusação e a tentativa de impor condenações sem provas evidenciam um fenômeno maior: o risco da erosão das instituições democráticas quando a sociedade permanece passiva. O direito penal não é apenas ferramenta de punição, é instrumento de equilíbrio. E esse equilíbrio só se mantém se cidadãos conscientes vigiarem, questionarem e existirem a instrumentalização das leis. Portanto, o recado é claro: não se trata apenas de defender réus específicos, mas de defender o Estado de Direito, a liberdade de expressão e o princípio do juiz natural. Cada vício processual, cada abuso de competência e cada tentativa de criminalizar discurso político é uma lição para todos nós. A democracia exige atenção, engajamento e coragem civil. Em última análise, o voto de Fuchs serve como um farol. Ele não apenas desmonta juridicamente a acusação de golpe, como nos lembra que a cidadania ativa é o último escudo contra o arbítrio. E sejamos honestos, em um país onde processos podem ser manipulados, onde dados são despejados em tsunamis para cercear a defesa e onde tipos penais são esticados como elástico, a vigilância do povo é a única garantia de que a lei permanecerá do lado da justiça e não do espetáculo. Grato por ficar comigo até aqui. Até o próximo Decoder Talks.